ela segue na ONU, discursando, pedindo mais leis internacionais que submetem a soberania dos países. Tornando a regra. Presenciamos 2 conflitos simultâneos com potencial de se tornarem confrontos generalizados. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Tá errada a sua posição. Isso é um problema porque o Lula tá no BRICS. O Brasil tá no BRICS. A Rússia está certa. Então o Lula não fica do lado da Rússia. Isso pode ser um problema nos BRICS, porque eu acho que o BRICS já era pro Brasil. O Brasil, ele sempre entra numa posição de salame, de convidado. Ele nunca tem poder em nada. Desse jeito não vai dar. Com um frouxo que nem o Lula assim não vai dar. E a direita, ela é submissa aos Estados Unidos, também não vai dar. No fim, esses governos estão terminando tudo na mesma porcaria. Tá? Então, a questão da Ucrânia é muito simples. Aliás, esse canal começou, essa versão desse canal começou com a questão da guerra da Ucrânia. Porque eu fiz esse canal em dezembro de 2021. Essa versão aqui. E eu acompanhei aquela guerra. E o Putin invadiu por causa que os Estados Unidos deu um golpe na Ucrânia com a intenção de pôr armas lá e mover o que nós estamos vendo acontecer, uma guerra contra os russos, usando a chamada guerra by proxy. Então a Rússia está certa, a Rússia está defendendo seu território, o que mostra que por que o Lula não defende, não desfaz a Lava Jato. Porque as ações da Lava Jato, em termos estratégicos belicosos, do ponto de vista da ação norte-americana, é o mesmo que eles estão fazendo com a Rússia. Só que a Rússia resiste. E quem resiste tem toda essa campanha de mídia global contra essas pessoas. Independente dos sistemas internos da China e da Rússia, o que não importa, a questão nesse ângulo aqui é os Estados Unidos violando a soberania, atacando esses caras. E a Rússia se defendendo. Então, essa posição do Lula está errada. Quem quiser colaborar aí, faça sua doação livre via Pix. Assinaturas no Catarse a partir de R$5 por mês. R$5 por mês é nada. R$10 por mês no Apoia. Se todos colaborarem um pouco mensalmente, ou se todos fizerem uma doação, né? Gostou do vídeo? Faça uma doação. Se um pouco as pessoas ajudarem, o cara tem mais tempo para fazer essas coisas. Eu abri uma exceção porque há muita enaltação em torno dos discursos do Lula para aqueles que gostam do internacionalismo. A esquerda enaltece o Lula como um líder internacional. Isso é um absurdo, porque o Lula deveria governar o Brasil e não ser um garoto propaganda do Vaticano na sua ordem mundial. Tá? Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus... Então eu achei um tempo para fazer isso aqui, porque é muita coisa acontecendo em tudo que é canto. Na questão da guerra da Ucrânia, tu tem que peneirar, porque o chamado Oeste censura as imagens. Tu tem que achar as fontes corretas. Tu tem que vincular imagens com análise, porque a maioria dos vídeos são caras falando. Tu tem que peneirar também. Tu tem que achar, na questão de Israel, usar maneiras para contornar os algoritmos do YouTube, porque o YouTube pode considerar um antissemita, já que se tu critica o genocídio de Israel, tu é um antissemita. Essas coisas não se, comunicar certas verdades tornaram-se mais difíceis. Tu tem que fazer, requer mais tempo de edição, de curvas que tu tem que fazer, de pesquisas para fazer. Eu acho que o pessoal não se dá conta disso aí. Eles acham que é só esses, porque estão acostumados com os propagandistas, né? Como esse professor Roque aí, que só fala besteira, que devia tomar um tiro na cabeça, cara, se houvesse uma contra-inteligência, porque esse cara certamente é um agente do Mossad, né? Objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéril da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Não tem diálogo, cara, entre Ucrânia e Rússia. Não tem diálogo mais. O Putin quis todos os diálogos do mundo. Os Estados Unidos não quer diálogo. Os Estados Unidos quer destruir a Rússia. Porque a Rússia é um estado
os Estados Unidos enforçam o governo global. O teu amigo Papa está por trás desse enforçamento. As inteligências católicas militares controlam elementos do Pentágono e dessas coisas. Está cheio de Cavaleiro de Malta, Opus Dei nessas organizações. São internacionalistas também. Como disse o Henry Kissinger, the new world order is gonna have different characteristics. A nova ordem mundial vai ter diferentes características internacionais. O que ele quis dizer com isso? Um setor terá mão de obra escrava, outro setor fornecerá comida, o outro setor fornecerá avanços tecnológicos. É isso que eles estão falando. É um setup de governança internacional. Quando eles falam com essa questão do celeiro do mundo, é isso que eles querem dizer. A função do Brasil é ser o celeiro do mundo, é prover comida para esses filhos das putas. E nós vamos ficar nessa mesma merda. Quanto tempo tu vive no Brasil e esta mesma merda? Foi disso que se trata. Então o Lula, quando ele fala essas coisas de nova ordem mundial, ele não sabe o que está falando. E a questão da guerra, para te ter um governo global, tu tem que ter uma religião global. Então a função da religião global é quem tu acha que vai ser o Malafaia? Deixar um povo. Não vai ser o Malafaia. Vai ser o Macedo. Vamos nos unir. É irônico que a palavra católica significa universal. Então o Lula, ele não vai resolver. Ele é praticamente um secretário de Estado do Vaticano. E o Papa quer a destruição do cristianismo ortodoxo russo. A Rússia tem um Estado belicoso independente. A Rússia tem uma demografia. Essa baboseira woke de imigração não entra lá. Tá? Claro que a dracônia de censura e outras. Claro, não é essa maravilha que o Pepe Escobar descreve como se fosse. O Pepe Escobar fala da China e da Rússia como se fosse a Disney. Não é isso aí. Mas é um país que tem uma estrutura. A ponto do que interessa para nós. É bom que tenha um país que se levante contra. Mas a Rússia também é a favor de uma ordem multipolar. Então, isso é uma espécie de internacionalismo também. Acontece que o Papa não quer uma ordem global onde exista uma igreja independente da dele. O que significa que essas religiões evangélicas vão acabar. Eles têm um plano para acabar com vocês. Tá? Vocês já estão se desmoralizando. A questão dos muçulmanos, vê que paralelo isso aí, para mim é uma guerra religiosa. Eu já falei disso em outros vídeos, mas eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. Vai ser um vídeo chato para quem não. Eu não sei o que o pessoal quer ver, o pessoal gosta de ver imagens, né? Imagens. O pessoal não tem saco para ouvir isso aí. Então, mas basicamente é uma guerra religiosa. Guerra na Ucrânia é para destruir. A Rússia tem uma igreja ortodoxa que não aceita a autoridade do Vaticano. Eles têm um estado independente, território e vastos recursos minerais e recursos naturais. Eles não precisam do mundo. As sanções dos Estados Unidos não afetaram em nada a Rússia. A Rússia tem parceria com a China e pode fazer transições tecnológicas através da China. Então Rússia e a China não tem nenhuma... a Rússia não precisa do Oeste. A Rússia gosta do Oeste. Gosta de fazer negócio com a Alemanha, que a OTAN interferiu. Cadê o livre mercado? Não tem livre mercado. O Putin não é hostil, a Rússia não é hostil ao chamado Oeste. É que o tal Oeste quer criar o governo global da forma que elimine a independência religiosa. Porque tem que ser o Papa como líder do mundo. Entendeu? Então tu vê que na questão, essas duas guerras são paralelas. Ucrânia, Rússia para acabar com a ortodoxia cristã russa, e Israel versus muçulmanos para fazer os muçulmanos matarem os judeus e os judeus matarem os muçulmanos, e tudo aquilo vai terminar no quê? No Papa indo lá naquele como diria um cara uma vez disse, que eu vi nos Estados Unidos, naquela caixa de pipoca dele, com aquele carrinho dele lá, abanando. Ele tá sempre falando essas coisinhas, se fazendo salame, dizendo eu não tenho nada a ver com essa história. Eles querem o fim do Islã, o fim do judaísmo, que eles vão conseguir, e o fim da ortodoxia cristã russa. É disso que se trata essas guerras. O Lula, claro, coitado, ele não sabe nem onde ele anda, né? Ele não sabe nada disso aí. Ninguém sabe, aliás. Só eu.